Eu devia ter uns 6 anos quando percebi que o mundo não era seguro. Era uma tarde qualquer, daquelas em que o sol invade a sala e tudo parece bonito por fora. Mas por dentro eu sentia medo. Não um medo qualquer, desses que a gente sente assistindo a um filme de terror. Era um medo silencioso, constante, o tipo de medo que mora dentro da gente e se esconde quando alguém pergunta o que foi. Naquele dia, meu pai chegou mais cedo. O cheiro da bebida vinha junto com ele, como se fosse parte do seu corpo. Minha mãe congelou quando ouviu o portão. Eu lembro disso porque ela estava lavando louça e, de repente, parou, com as mãos ainda molhadas, e ficou olhando para a janela. Foi ali que eu entendi que aquele som, o som do portão abrindo, era sinal de alerta. A casa mudou de clima. Não sei explicar como, mas mudou. Como se o ar ficasse mais denso, mais pesado. Minha mãe me olhou e disse para eu ir pro meu quarto. Ela não gritava. Nunca gritava. Ela só dizia, com aquela voz baixa, que carregava o desespero de quem já sabia o que vinha pela frente. Eu fui. Sem fazer barulho. Sem perguntar nada. Deitei na cama e puxei o cobertor até o rosto, mesmo com calor. Acho que, na minha cabeça de criança, o cobertor me protegia. Como se tapar os olhos me fizesse desaparecer daquilo tudo. Mas não desaparecia. Porque mesmo sem ver, eu ouvia. O som dos passos pesados. O tilintar do copo sendo colocado na mesa. A voz dele subindo. A voz dela tentando se manter calma. E, de repente, o barulho. Sempre o mesmo. Como se alguma coisa tivesse sido arremessada na parede. Eu tremia. O corpo todo. E lembro de pensar, será que algum dia isso vai acabar? Essa foi a primeira lembrança que ficou presa em mim. A primeira marca. Não foi um tapa, nem um grito diretamente para mim. Foi o sentimento. O medo de algo acontecer. A sensação de que eu estava sozinha mesmo com gente dentro da casa. E essa sensação nunca mais me deixou. Com o passar dos anos, eu aprendi a ler os sinais. Sabia pelo tom de voz do meu pai se ele tinha bebido ou não. Sabia pelos olhos da minha mãe se era um dia ruim. Aprendi a andar na ponta dos pés. A não perguntar demais. A desaparecer na hora certa. Me tornei especialista em não incomodar. Na escola, eu era menina que tirava boas notas, que obedecia, que não causava problema. Mas por dentro, eu era um campo de batalha. Todo dia, travando guerra comigo mesma para fingir que estava tudo bem. Tentei contar para a professora uma vez. Estávamos fazendo um desenho sobre a nossa casa. Eu desenhei a minha com as janelas todas fechadas. Sem pessoas dentro. Só sombras. Ela perguntou por que estava assim, e eu disse, porque é assim que é em casa. Ela sorriu, achando que era imaginação de criança. Disse que eu tinha uma criatividade sombria. Riu. Naquele dia, eu prometi para mim mesma que nunca mais tentaria explicar o que eu sentia. Porque ninguém ia entender. E aí veio a adolescência. E com ela, a revolta. A mistura de querer fugir e não saber para onde. Comecei a escrever em cadernos. Páginas e páginas de desabafos que ninguém jamais leu. Aquilo era meu único alívio. Minha única forma de gritar sem fazer barulho. Eu escrevia coisas como, hoje ele gritou com ela porque o arroz estava frio. Ou ela chorou no banheiro achando que eu não ouvi. Ou ainda, eu queria morar dentro da escola, porque lá ninguém briga. Esses textos foram minha salvação durante muito tempo. Porque era ali que eu podia existir de verdade. Mas o que eu não sabia é que, mesmo sem querer, a dor se infiltra em tudo. Ela vai manchando as relações, as escolhas, a forma como você se vê. Aos 17, me apaixonei por um cara que me fazia lembrar meu pai. Não no jeito de falar, mas no jeito de me deixar insegura. Ele era instável. Um dia me dava flores, no outro me ignorava. Um dia dizia que eu era incrível, no outro sumia sem dar explicações. E eu aceitava. Porque parte de mim achava que era isso que o amor era. Um jogo de merecimento. Uma corda bamba. Uma luta para ser vista. Fiquei com ele por 2 anos. 2 anos tentando ser boa o suficiente. 2 anos pisando em ovos. 2 anos dizendo para mim mesma que eu devia estar fazendo algo errado, porque ele não era como no começo. Até que um dia, eu percebi que eu estava revivendo minha infância. O mesmo ciclo. O mesmo silêncio. O mesmo medo disfarçado de rotina. Terminei.
Não por coragem, mas porque ele terminou primeiro. Disse que eu era intensa demais, que eu queria atenção demais, que eu tinha que aprender a ser mais fria. Chorei por dias. Me sentia quebrada. Mas, lá no fundo, sabia que aquele rompimento era um grito de alerta. Eu precisava parar de reviver o que me feriu. Foi nessa época que comecei a fazer terapia. A primeira sessão foi estranha. Fiquei em silêncio por longos minutos. A psicóloga só disse: "Tá tudo bem. A gente começa quando você quiser." Aquilo me desmontou, porque pela primeira vez alguém respeitava meu tempo. Meu silêncio. Comecei a falar aos poucos. Primeiro das coisas pequenas. Depois, das cenas que ainda doíam só de lembrar. E quanto mais eu falava, mais eu entendia que o trauma não era só o que aconteceu, era o que eu carreguei depois que aconteceu. O medo constante. A necessidade de agradar. A sensação de não merecer amor sem esforço. Tudo isso eram feridas abertas, mesmo que invisíveis. Um dia, ela me perguntou: "Quando foi que você aprendeu que precisava ser perfeita para ser amada?" E eu não soube responder, porque a verdade é que eu nem sabia que tinha aprendido isso. Mas era como se aquela frase tivesse acendido uma luz num cômodo escuro. Tudo fez sentido. Eu não queria mais viver daquele jeito. Não queria mais me calar quando algo doía. Não queria mais aceitar migalhas achando que era banquete. Queria me libertar daquela criança assustada que ainda morava em mim. Comecei a escrever de novo. Mas dessa vez, cartas para mim mesma. Palavras de acolhimento. Coisas como: "Você não é fraca por sentir." Ou "Tá tudo bem não dar conta de tudo." Ou ainda: "Seu valor não depende do humor dos outros." Essas cartas se tornaram meu ritual. Toda vez que a dor voltava, eu escrevia. Toda vez que o medo sussurrava, eu respondia. Era como se, finalmente, eu estivesse reconstruindo a relação mais importante da minha vida, a que eu tinha comigo. E sabe o que é mais curioso? Quando a gente começa a se amar de verdade, algumas pessoas se afastam. E tudo bem, porque muitas delas estavam ali justamente porque se alimentavam da nossa ausência de amor próprio. Quando você começa a se enxergar, a se respeitar, a se posicionar, nem todo mundo vai aplaudir. Mas quem ficar, vai ver sua melhor versão nascendo. Hoje, olhando para trás, ainda dói lembrar de certas cenas. Ainda evito certos cheiros, certos sons. Ainda acordo assustada às vezes, como se estivesse de volta àquele quarto, encolhida, ouvindo os passos pesados. Mas agora eu sei, eu não estou mais lá. Eu sobrevivi. E mais que isso, eu tô aprendendo a viver. As lembranças doem, sim. Algumas parecem que nunca vão embora. Mas eu descobri que, mesmo com dor, é possível seguir. Que a lembrança não precisa ser prisão. Ela pode ser ponte. Uma ponte que me leva até a mulher que estou me tornando. E essa mulher não se cala mais. Não aceita menos. Não esconde mais as lágrimas. Porque agora ela sabe, sentir não é fraqueza. Sentir é coragem. Essa foi só a primeira parte da minha história. Ainda tem muito para contar. Mas se você chegou até aqui, só quero que saiba uma coisa. Se a sua lembrança também dói, você não está sozinho. A dor que você carrega não te diminui. Ela te molda. E pode, sim, ser transformada. Eu sou prova disso. Eu pensei que só lembrar já fosse difícil o suficiente. Mas pior do que lembrar é quando você percebe que nunca parou de viver aquilo. Mesmo que os anos passem, mesmo que o tempo tente cobrir tudo com a poeira do cotidiano, tem feridas que não cicatrizam só porque você fingiu que esqueceu. Eu achei que crescer fosse me libertar. Que arrumar um emprego, pagar boletos, fazer minhas escolhas, fosse sinal de que eu finalmente tinha deixado tudo para trás. Mas não. Eu só estava repetindo a história, em outro cenário. Só que agora, eu era minha própria carcereira. Sabe aquele momento em que você se pega agindo igual a quem te feriu? Aquela voz dura que você prometeu nunca ter. E um dia ela sai da sua boca. Aquela frieza que você jurou que não herdaria. E ela aparece, como um reflexo. Foi isso que mais me assustou. Perceber que as lembranças não estavam apenas no passado. Elas estavam moldando o meu presente. Eu comecei a me afastar das pessoas. Não porque eu quisesse ficar sozinha, mas porque era mais seguro, menos arriscado. Porque, se ninguém chega perto, ninguém tem o poder de me machucar.
Teve um dia que uma amiga me perguntou por que eu sempre dizia desculpa antes de qualquer coisa. Desculpa por incomodar. Desculpa por existir. Desculpa por sentir. Eu não sabia responder. Mas depois que ela foi embora, eu fiquei lembrando de quantas vezes, ainda pequena, eu ouvi que eu estava fazendo drama, que eu dificultava tudo, que eu não sabia ficar quieta. E aí, com o tempo, eu aprendi a pedir desculpas, por ser eu. É cruel como a gente se acostuma a não ter valor. Como a gente aprende a agradecer por migalhas de afeto. Como a gente acha que amor tem que doer um pouco. Ou muito. Ou sempre. Teve uma fase em que eu tentei anestesiar tudo. Com trabalho demais. Com séries demais. Com comida demais. Com nada demais. Eu queria me cansar tanto a ponto de não ter mais energia para lembrar. Só que a mente não respeita a exaustão. Ela cobra. Na hora de dormir, ela cobra. Nos sonhos, ela reaparece. Às vezes com rostos. Às vezes só com sensações. Mas sempre com aquela mesma pergunta sufocante. Será que um dia vai passar? Comecei a escrever como um jeito de sobreviver. Não mostrava para ninguém. Não era bonito, nem organizado. Eram pedaços. Desabafos. Cartas que eu nunca enviei. Coisas que eu queria ter dito. Coisas que eu nunca mais quero sentir. E, lendo depois, percebi como eu gritava. Sem som, sem voz, sem testemunhas. Um dia, no meio de uma dessas escritas, eu escrevi: a dor mais perigosa é a que você aprende a ignorar. E eu parei. Li de novo. E chorei. Porque era isso. Eu estava sobrevivendo com dor crônica emocional. Como quem anda com uma perna quebrada e diz que está tudo bem. Como quem sangra por dentro, mas disfarça com um sorriso. Comecei a me observar mais. E percebi que havia padrões. Sempre que alguém me tratava com desdém, eu me calava. Sempre que eu era interrompida, eu sorria, mesmo com raiva. Sempre que algo me magoava, eu dizia que era bobagem. Eu não sabia me defender. Eu só sabia suportar. E o pior é que o mundo admira quem suporta. Dizem que somos fortes, resilientes, admiráveis. Mas ninguém pergunta o preço que a gente paga por isso. Ninguém vê o cansaço por trás do autocontrole. Ninguém sente o peso de cada noite em que a única companhia era insônia. Teve um dia em que eu quase gritei. Foi num encontro com pessoas próximas. Alguém fez uma brincadeira sobre gente que faz drama. Todo mundo riu. Eu ri também. Mas por dentro eu queria quebrar tudo. Queria gritar: vocês não fazem ideia do que é viver calado. Mas eu não disse nada. Mais uma vez, engoli o nó na garganta. Como quem mastiga vidro e sorri. Naquela noite, em casa, escrevi de novo. Escrevi como se fosse a última coisa que eu faria. E pela primeira vez, escrevi para mim. Sem tentar me proteger. Sem tentar parecer forte. Sem tentar fazer sentido. Foi nesse dia que algo começou a mudar. Porque eu li aquelas palavras. E, pela primeira vez, não senti vergonha. Não senti fraqueza. Senti humanidade. Eu era só alguém tentando entender sua própria dor. Foi aí que eu percebi que talvez eu não estivesse quebrada. Eu só estava tentando sobreviver com as ferramentas erradas. E ninguém tinha me ensinado a construir uma vida nova. Desde então, comecei um movimento interno. Silencioso. Devagar. Mas consistente. Passei a falar não. Com medo. Com culpa. Mas falei. Passei a me afastar de quem me fazia encolher. Mesmo que essas pessoas fossem de casa. Mesmo que o vazio deixado doesse mais do que a presença. Passei a me olhar no espelho por mais de 5 segundos. Sem julgamento. Sem pressa. Tentando ver além da imagem. Tentando enxergar a menina ferida que ainda pedia ajuda atrás dos olhos cansados. Eu não vou mentir. Ainda dói. Ainda tem dias em que eu volto ao ponto de partida. Ainda tem noites em que o silêncio é tão alto que me assusta. Mas hoje eu sei que existe um caminho. Não um caminho fácil. Não um atalho. Mas um caminho real. Feito de passos pequenos. De escolhas conscientes. De decisões difíceis. Hoje eu sei que não estou sozinha. Porque tem outras vozes que também decidiram falar. Tem outras pessoas que, assim como eu, se cansaram de fingir.
E, juntas, a gente se reconhece. Na dor, no medo, na coragem. Eu ainda estou aprendendo. Ainda escorrego. Mas não me abandono mais. Hoje, quando a lembrança dói, eu não a ignoro. Eu respiro fundo e pergunto a mim mesma: o que você precisa agora? E, às vezes, a resposta é simples: um abraço, um descanso, um desabafo, um pouco de silêncio, mas o tipo de silêncio que acolhe, não o que aprisiona. Essa é a maior revolução que eu já vivi. Deixar de lutar contra mim, para começar a cuidar de mim. As lembranças continuam, mas hoje eu caminho com elas, e não mais contra elas. Porque quando as lembranças doem, é o corpo dizendo: ei, eu ainda tô aqui. Me escuta, me acolhe. E agora, finalmente, eu escuto. 18h54, 31 de maio de 2025 CS. Eu pensei que só lembrar já fosse difícil o suficiente. Mas pior do que lembrar é quando você percebe que nunca parou de viver aquilo. Mesmo que os anos passem, mesmo que o tempo tente cobrir tudo com a poeira do cotidiano, tem feridas que não cicatrizam só porque você fingiu que esqueceu. Eu achei que crescer fosse me libertar, que arrumar um emprego, pagar boletos, fazer minhas escolhas, fosse sinal de que eu finalmente tinha deixado tudo para trás. Mas não. Eu só estava repetindo a história, em outro cenário. Só que agora, eu era minha própria carcereira. Sabe aquele momento em que você se pega agindo igual a quem te feriu? Aquela voz dura que você prometeu nunca ter, e um dia ela sai da sua boca. Aquela frieza que você jurou que não herdaria, e ela aparece, como um reflexo. Foi isso que mais me assustou. Perceber que as lembranças não estavam apenas no passado. Elas estavam moldando o meu presente. Eu comecei a me afastar das pessoas. Não porque eu quisesse ficar sozinha, mas porque era mais seguro, menos arriscado. Porque, se ninguém chega perto, ninguém tem o poder de me machucar. Teve um dia que uma amiga me perguntou por que eu sempre dizia desculpa antes de qualquer coisa. Desculpa por incomodar. Desculpa por existir. Desculpa por sentir. Eu não sabia responder. Mas depois que ela foi embora, eu fiquei lembrando de quantas vezes, ainda pequena, eu ouvi que eu estava fazendo drama, que eu dificultava tudo, que eu não sabia ficar quieta. E aí, com o tempo, eu aprendi a pedir desculpas, por ser eu. É cruel como a gente se acostuma a não ter valor. Como a gente aprende a agradecer por migalhas de afeto. Como a gente acha que amor tem que doer um pouco. Ou muito. Ou sempre. Teve uma fase em que eu tentei anestesiar tudo. Com trabalho demais. Com séries demais. Com comida demais. Com nada demais. Eu queria me cansar tanto a ponto de não ter mais energia para lembrar. Só que a mente não respeita a exaustão. Ela cobra. Na hora de dormir, ela cobra. Nos sonhos, ela reaparece. Às vezes com rostos. Às vezes só com sensações. Mas sempre com aquela mesma pergunta sufocante. Será que um dia vai passar? Comecei a escrever como um jeito de sobreviver. Não mostrava para ninguém. Não era bonito, nem organizado. Eram pedaços. Desabafos. Cartas que eu nunca enviei. Coisas que eu queria ter dito. Coisas que eu nunca mais quero sentir. E, lendo depois, percebi como eu gritava. Sem som, sem voz, sem testemunhas. Um dia, no meio de uma dessas escritas, eu escrevi: a dor mais perigosa é a que você aprende a ignorar. E eu parei. Li de novo. E chorei. Porque era isso. Eu estava sobrevivendo com dor crônica emocional. Como quem anda com uma perna quebrada e diz que está tudo bem. Como quem sangra por dentro, mas disfarça com um sorriso. Comecei a me observar mais. E percebi que havia padrões. Sempre que alguém me tratava com desdém, eu me calava. Sempre que eu era interrompida, eu sorria, mesmo com raiva. Sempre que algo me magoava, eu dizia que era bobagem. Eu não sabia me defender. Eu só sabia suportar. E o pior é que o mundo admira quem suporta. Dizem que somos fortes, resilientes, admiráveis. Mas ninguém pergunta o preço que a gente paga por isso. Ninguém vê o cansaço por trás do autocontrole. Ninguém sente o peso de cada noite em que a única companhia era a insônia. Teve um dia em que eu quase gritei.
Foi num encontro com pessoas próximas. Alguém fez uma brincadeira sobre gente que faz drama. Todo mundo riu. Eu ri também. Mas por dentro eu queria quebrar tudo. Queria gritar: vocês não fazem ideia do que é viver calado. Mas eu não disse nada. Mais uma vez, engoli o nó na garganta. Como quem mastiga vidro e sorri. Naquela noite, em casa, escrevi de novo. Escrevi como se fosse a última coisa que eu faria. E pela primeira vez, escrevi para mim. Sem tentar me proteger. Sem tentar parecer forte. Sem tentar fazer sentido. Foi nesse dia que algo começou a mudar. Porque eu li aquelas palavras. E, pela primeira vez, não senti vergonha. Não senti fraqueza. Senti humanidade. Eu era só alguém tentando entender sua própria dor. Foi aí que eu percebi que talvez eu não estivesse quebrada. Eu só estava tentando sobreviver com as ferramentas erradas. E ninguém tinha me ensinado a construir uma vida nova. Desde então, comecei um movimento interno. Silencioso. Devagar. Mas consistente. Passei a falar não. Com medo. Com culpa. Mas falei. Passei a me afastar de quem me fazia encolher. Mesmo que essas pessoas fossem de casa. Mesmo que o vazio deixado doesse mais do que a presença. Passei a me olhar no espelho por mais de 5 segundos. Sem julgamento. Sem pressa. Tentando ver além da imagem. Tentando enxergar a menina ferida que ainda pedia ajuda atrás dos olhos cansados. Eu não vou mentir. Ainda dói. Ainda tem dias em que eu volto ao ponto de partida. Ainda tem noites em que o silêncio é tão alto que me assusta. Mas hoje eu sei que existe um caminho. Não um caminho fácil. Não um atalho. Mas um caminho real. Feito de passos pequenos. De escolhas conscientes. De decisões difíceis. Hoje eu sei que não estou sozinha. Porque tem outras vozes que também decidiram falar. Tem outras pessoas que, assim como eu, se cansaram de fingir. E, juntas, a gente se reconhece. Na dor. No medo. Na coragem. Eu ainda estou aprendendo. Ainda escorrego. Mas não me abandono mais. Hoje, quando a lembrança dói, eu não a ignoro. Eu respiro fundo. E pergunto a mim mesma: o que você precisa agora? E, às vezes, a resposta é simples. Um abraço. Um descanso. Um desabafo. Um pouco de silêncio, mas o tipo de silêncio que acolhe, não o que aprisiona. Essa é a maior revolução que eu já vivi. Deixar de lutar contra mim. Para começar a cuidar de mim. As lembranças continuam. Mas hoje, eu caminho com elas. E não mais contra elas. Porque quando as lembranças doem, é o corpo dizendo: ei, eu ainda tô aqui. Me escuta. Me acolhe. E agora, finalmente, eu escuto. 19h13, 31 de maio de 2025 CS. Tem uma parte da dor que a gente aprende a lidar. Tem outra que só muda de lugar. Eu achava que estava melhor. E, de certa forma, eu estava. Eu já conseguia dizer não sem me desculpar por existir. Já conseguia me afastar de quem me fazia encolher. Já conseguia até sorrir com o coração mais leve em alguns dias. Mas o que ninguém me contou é que o processo de cura não é linear. Tem dias em que você sente que venceu. E outros em que você sente que voltou para a estaca zero. Teve uma manhã dessas em que tudo parecia bem. Eu acordei cedo, tomei café com calma, ouvi uma música que gostava. Mas bastou um comentário no trabalho para me desmontar. Não era sobre mim, nem foi direto. Mas soou familiar, duro, frio, desprezando algo que eu tinha feito com cuidado. E aquilo me desmoronou por dentro. Voltei para casa com aquele nó preso no estômago. Comecei a me perguntar se eu estava sendo sensível demais. Se talvez eu estivesse exagerando. Se, mais uma vez, o problema era eu. E foi aí que me dei conta. O meu padrão de dor ainda estava ativado. Porque, por anos, eu ouvi que o que eu sentia era frescura. Que eu precisava criar casca. Que eu chorava por qualquer coisa. E agora, mesmo depois de tanto caminhar, bastava um gesto de indiferença para me fazer duvidar de mim. Esse é o efeito do trauma. Ele cria atalhos emocionais. Caminhos mentais que te levam de volta para a dor original com uma rapidez assustadora. Mesmo que o contexto seja outro.
Mesmo que a pessoa seja diferente. Mesmo que o tempo tenha passado. O corpo sente igual. A mente reage igual. E você se vê ali, de novo com 5 anos. Tentando entender por que ninguém te escuta. Eu chorei naquela noite. Mas não foi como antes. Não me culpei por chorar. Não me envergonhei de sentir. Apenas deixei sair. E enquanto as lágrimas caíam, uma frase me veio à mente. Não é que você está pior. É que agora você sente de verdade. Antes, eu vivia anestesiada. Hoje, eu me permito existir por inteiro. E isso inclui dor. É estranho perceber como a gente aprende a se sabotar. Como, às vezes, é a nossa própria mão que puxa a gente para baixo. Porque é familiar. Porque é conhecido. Porque é quase confortável. Teve uma época em que toda vez que eu estava bem, eu arrumava uma forma de me auto-abandonar. Me envolvia com alguém que não me queria de verdade. Dizia sim quando queria dizer não. Me calava quando algo me feriu. Como se parte de mim achasse que não merecia leveza. Como se a felicidade fosse algo que eu pudesse provar só por alguns minutos. Depois, ela escorria pelos dedos. Mas aos poucos fui entendendo que aquilo não era azar. Era repetição. A criança que não foi acolhida vira adulta que se culpa por precisar de afeto. E eu estava tentando merecer o que deveria ser natural. Comecei a observar minhas reações com mais atenção. Quando algo me doía, ao invés de reagir no impulso, eu anotava. Escrevia o que tinha sentido. Por quê? De onde aquilo vinha? E o que aquela reação me dizia sobre mim? Era como se eu estivesse me reeducando, reaprendendo a sentir, a entender, a cuidar. E um dia eu escrevi. Talvez a cura seja aprender a não se abandonar mais. Por que era isso? Toda vez que eu me calava por medo, eu me abandonava. Toda vez que eu aceitava o que me feria, eu me traía. Toda vez que eu colocava o outro em primeiro lugar, mesmo sangrando por dentro, eu estava dizendo para mim mesma: você não importa tanto assim. E essa era a ferida mais funda. A falta de importância. A sensação de ser invisível. De não ter espaço. De não ser prioridade nem de si mesma. Foi nesse ponto que a ficha caiu. Eu não podia exigir que o mundo me tratasse com respeito. Se eu mesma não me tratava com cuidado. Comecei, então, a fazer coisas pequenas. Mas feitas por mim e para mim. Tomar um banho mais demorado sem culpa. Fazer uma refeição com calma. Ouvir uma música olhando pro teto, sem mexer no celular. Coisas simples. Mas que, de alguma forma, me diziam: eu estou aqui por você. E isso começou a mudar tudo. Porque quando a gente se trata com carinho, o mundo aprende a fazer o mesmo. Ou, pelo menos, a gente começa a dizer não para quem não sabe. Teve um dia em que eu recusei um convite que me deixava desconfortável. E fiquei em paz. Outro dia, desliguei o celular porque precisava de silêncio. E não me desculpei. Teve também aquele momento em que alguém tentou me desqualificar com piadas. E eu disse: isso não é engraçado para mim. Minha voz ainda tremia. Mas eu falei. E cada vez que eu me posicionava, uma parte de mim sorria por dentro. Como se aquela criança esquecida finalmente estivesse sendo ouvida. Mas nem tudo é sobre ação. Às vezes, o processo é silêncio mesmo. É pausa. É contemplação. Teve dias em que tudo que consegui foi ficar deitada, olhando pro teto, sentindo o peso do mundo. E tudo bem. Porque hoje eu sei que não preciso me provar o tempo todo. A dor existe. Mas eu existo também. E hoje, eu existo com consciência. Descobri que não há pressa para sarar. E que cada lembrança que volta carrega uma mensagem. Às vezes, ela não quer me derrubar. Ela só quer ser ouvida. E quando eu escuto, ela se acalma. Não some, mas se acomoda. Hoje eu vejo minha história com mais compaixão. Vejo aquela criança sozinha e não sinto pena. Sinto respeito. Porque ela sobreviveu. Porque ela não desistiu. Porque ela, mesmo machucada, não parou de tentar. E se eu estou aqui agora, é por causa dela. Então, se um dia eu for mãe, eu quero que meu filho saiba que ele pode sentir tudo. Pode chorar. Pode ter medo. Pode se expressar. Porque não existe sentimento errado. Existe sentimento não escutado. E se eu não for mãe de alguém,
Serei mãe de mim mesma. Serei colo para minha história. Serei abraço para minha dor. Porque, no fim das contas, tudo que a gente quer é ser visto, ouvido, amado. E essa é uma tarefa que começa dentro. Se as lembranças ainda doem, é porque ainda há partes de mim esperando acolhimento. E agora, eu tô pronta para dar esse colo. Eu me lembro da primeira vez que eu questionei se havia algo de errado comigo. Não foi diante de um espelho, nem no meio de uma crise. Foi num silêncio. Num dia comum. Eu estava em casa, sentada na ponta da cama, e o mundo parecia normal demais para tanto incômodo dentro de mim. Era como se tudo estivesse calmo demais lá fora, enquanto aqui dentro uma tempestade não parava de rugir. Ninguém percebeu. Ninguém nunca percebia. Na escola, eu sempre fui aquela que ria nas horas certas, que ajudava os professores, que entregava os trabalhos no prazo. Mas ninguém sabia que eu voltava para casa com dor de cabeça todos os dias, com o estômago revirado e um peso no peito que não tinha nome. Eu aprendi a sorrir mesmo quando não sentia vontade. Aprendi a parecer bem para não atrapalhar, para não incomodar, para não preocupar. Eu não queria ser um peso. E por isso, me tornei leve demais. Invisível demais. Adaptável demais. Passei anos achando que isso era maturidade. Que era ser forte. Mas hoje eu sei, era medo. Medo de ser deixada. Medo de não ser suficiente. Medo de que, se eu mostrasse tudo o que eu sentia, as pessoas iriam embora. Como ele foi. Como ela sempre ameaçava ir. Como todos pareciam estar prontos para fazer. Aos 12 anos, escrevi num caderno. Talvez se eu fosse mais fácil de amar, ele teria ficado. E isso ficou gravado na minha alma. Como uma sentença. Um diagnóstico que ninguém me deu, mas que eu mesma acreditei. Como se meu valor estivesse diretamente ligado à capacidade de alguém permanecer. E isso me seguiu. Em todos os lugares. Em todos os relacionamentos. Eu era a que dava demais. Que cedia demais. Que ouvia demais. Que esperava demais. Mas nunca, nunca era escolhida. Uma vez, um amigo me disse, você é intensa demais, talvez por isso assuste. Eu sorri. Mas por dentro, aquilo virou uma nova regra. Seja menos. Sinta menos. Mostre menos. E assim fui diminuindo. Me apagando. Entrei em relacionamentos onde ser amada significava ser útil. Onde eu só tinha valor se estivesse resolvendo, ajudando, organizando. Nunca por ser quem eu era. Mas pelo que eu fazia. Pelo que eu suportava. Pelo quanto eu calava. E eu calava muito. Calava quando doía. Calava quando me feriam. Calava até quando eu queria gritar. Porque, no fundo, eu achava que gritar era um convite para ser abandonada. Teve um dia em que ele chegou mais tarde. O cheiro de outro perfume na roupa. Eu perguntei, com a voz baixa. Ele riu. Me chamou de louca. E eu pedi desculpas. Eu pedi desculpas por sentir. É difícil explicar isso para quem nunca viveu. Mas existe uma dor em pedir desculpas por algo que você não fez, só para manter alguém por perto. Uma dor que cola na pele, que se mistura com quem você é, que confunde tanto, que você começa a achar que merecia mesmo ser tratada assim. Eu não tinha coragem de contar para ninguém, nem para as amigas, nem para mim mesma. Eu fingia que estava tudo bem, que ele me amava do jeito dele, que era só uma fase. Mas a fase virou rotina. E a rotina virou ausência. Um dia ele simplesmente parou de voltar para casa. Eu dormia abraçada com o travesseiro, com o celular na mão, esperando uma mensagem que nunca vinha. E cada silêncio dele virava uma culpa minha. Eu me olhava no espelho e me perguntava o que mais eu precisava mudar. Como eu precisava ser. O que eu precisava deixar de ser. Até que um dia eu parei de me olhar. Comecei a viver no automático. Acordava, trabalhava, comia, dormia. E nada mais parecia ter cor. Tudo era cinza. Tudo era obrigação. Tudo era exaustão. Eu não chorava mais. E isso me assustava. Porque, antes, pelo menos as lágrimas eram prova de que eu ainda sentia. Mas agora, nem isso. Eu existia. Mas não vivia. Até que um dia, por acaso, encontrei um caderno antigo. Aquele mesmo, onde eu escrevia aos 12 anos. Folheei as páginas com cuidado, como quem toca numa ferida antiga.
E ali estava a frase. Aquela frase. Talvez se eu fosse mais fácil de amar, ele teria ficado. Eu li aquilo como se fosse outra pessoa escrevendo. Como se fosse outra menina. E talvez fosse mesmo. Uma menina que só queria ser vista. Que só queria ser aceita. Que só queria ser amada sem precisar implorar por isso. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Mas foi um quebrar diferente. Um quebrar que parecia abrir espaço. Que deixava entrar luz. Eu chorei. Pela primeira vez em meses. Chorei com dor. Com raiva. Com cansaço. Com tudo o que eu nunca deixei sair. E naquele choro, eu entendi que o problema nunca foi eu sentir demais. Mas sim ter acreditado que isso era errado. A verdade é que eu sempre fui intensa. E isso não é um defeito. É parte de quem eu sou. É parte do meu amor. Da minha entrega. Da minha coragem. Eu não sou fácil de amar por quem não sabe amar profundo. Mas isso não significa que eu não mereço amor. Significa apenas que meu tipo de amor é raro. É forte. E não é qualquer um que consegue segurar. Desde então, eu comecei a reaprender. A me escutar. A me respeitar. A me acolher. Ainda tem dias em que eu escuto aquela voz. Seja menos. Mas agora, eu respondo, não. Hoje, eu serei inteira. Porque eu cansei de me partir para caber. Cansei de me diminuir para agradar. Cansei de calar para não incomodar. Eu sou feita de sentimentos. De memórias. De histórias. E cada parte de mim tem valor. Essa sou eu. Não a menina que implorava por amor. Mas a mulher que está aprendendo a se amar primeiro. E essa é a lembrança que eu quero deixar viva. A de que eu não precisei ser menos para ser amada. Eu precisei ser eu. Inteira. Do jeito que sou. Eu achei que depois de chorar daquele jeito, tudo ficaria mais leve. Que a dor teria ido embora junto com as lágrimas. Mas não. No dia seguinte, ela ainda estava ali. Silenciosa. Escondida em cada gesto, em cada pensamento. Eu percebi que, mais do que sentir, eu precisava entender. Precisava tocar com cuidado o que por tantos anos eu escondi. Comecei a observar meus silêncios. A reparar no jeito que eu evitava certos olhares, certas conversas. No quanto eu desviava de mim mesma. E cada pequena fuga revelava uma parte da minha história. Uma parte que eu tinha enterrado tão fundo que nem sabia mais nomear. Voltei a caminhar sozinha. A andar por lugares onde ninguém me conhecia. E foi estranho, porque, sem precisar agradar, eu comecei a descobrir quem eu era. Percebi o quanto minhas escolhas tinham sido moldadas por medo. Medo de errar, de ser julgada, de ser deixada. Como se eu vivesse me equilibrando numa corda bamba entre o que eu sentia e o que esperavam de mim. Eu nunca soube escolher por mim. Lembro de um dia específico. Um domingo nublado. Eu entrei numa cafeteria qualquer, pedi um café forte e sentei sozinha perto da janela. Sem celular, sem distração. Só eu. E ali, no meio do barulho das xícaras e das vozes alheias, eu me ouvi. Me ouvi de verdade. Era como se minha alma tivesse esperado aquele momento para falar. E o que ela disse foi simples. Você não precisa mais se esconder. Aquilo me desmontou. Porque, pela primeira vez, não veio de fora. Não foi um elogio, nem uma validação. Foi meu próprio coração falando. E eu senti. Senti com o corpo todo. Uma liberdade que eu nunca tinha experimentado. Mas se libertar não é um ato. É um processo. E esse processo é cheio de recaídas. Teve um dia em que encontrei com ele na rua. Depois de tanto tempo. Ele sorriu como se nada tivesse acontecido. Como se eu fosse apenas uma lembrança leve, descartável. E naquele instante, eu quase sorri de volta. Quase voltei para o papel antigo, o de quem aceita migalhas. Mas algo em mim impediu. Um gesto mínimo. Eu desviei o olhar. Não por orgulho, mas por respeito. Por mim. E foi ali que eu soube. Eu não era mais a mesma. Passei a escrever. Às vezes, só palavras soltas. Outras vezes, cartas que nunca enviei. Escrevi para minha mãe. Pro menino que me ignorou na escola. Pro pai ausente. Pro homem que disse que eu era difícil demais. E, principalmente, escrevi para mim. Pra menina que um dia acreditou que amor era sinônimo de esforço. Que precisava merecer.
que precisava mudar para ser aceita. Dizer em voz alta ainda era difícil, mas no papel, eu me encontrava. Comecei a olhar fotos antigas, a reparar na minha expressão nas imagens, em como eu estava sempre tentando sorrir do jeito certo, sempre buscando aprovação, em como meu corpo falava o que minha boca não dizia. Ombros encolhidos, olhos tristes, braços cruzados. Eu nunca estava à vontade. E percebi que nunca me ensinaram a estar. Estar comigo. Estar presente. Estar inteira. Sempre me cobraram perfeição, controle, boa aparência, comportamento exemplar. Mas ninguém me ensinou a respirar fundo e sentir. Sentir medo sem culpa. Sentir raiva sem vergonha. Sentir tristeza sem pedir desculpas. Então, agora, eu estou me ensinando. Hoje, eu choro quando preciso. Fico quieta quando não quero falar. Digo não sem justificar. Me permito falhar. Me permito descansar. Me permito ser. Ainda carrego cicatrizes. Algumas doem mais em certos dias. Às vezes, a saudade aperta. De uma infância que não vivi por completo. De uma adolescência que passou tentando sobreviver. De versões de mim que eu precisei abandonar para continuar. Mas hoje, eu também carrego orgulho. Orgulho de ter ficado. De não ter desistido. De ter tido coragem de voltar para mim. E quando a noite chega, e o silêncio tenta me lembrar do que perdi, eu respiro fundo e lembro do que ganhei, a mim mesma. Não inteira, mas real. E é nessa realidade que eu me reconecto. Que eu construo. Que eu recomeço. Essa sou eu. Em processo, em cura, em reconstrução. E essa parte da história ainda está sendo escrita. Tem dias que tudo parece voltar. Não os fatos em si, mas a sensação. O vazio. A impressão de que algo me falta. Eu estou melhor, eu sei. Mas tem uma tristeza que não avisa quando chega. Ela simplesmente entra, como se ainda tivesse a chave da porta. E por alguns momentos, eu acredito que talvez ela nunca vá embora de vez. Ontem foi assim. Me peguei encarando o teto, deitada na cama, sentindo um aperto sem nome. Eu não estava triste por nada específico. Era só uma falta. De quê? Eu não sei. Talvez de mim, talvez de um tempo onde tudo era mais simples. Ou talvez de algo que eu nunca tive. Algo que eu sempre busquei e ainda não encontrei. É estranho isso. Sentir saudade do que nunca foi. E nesses dias, a minha tendência é me culpar. Pensar que eu não estou me esforçando o suficiente. Que eu devia estar mais feliz, mais resolvida, mais grata. Mas aí eu lembro do que venho aprendendo. Curar não é esquecer. Curar não é apagar. É conviver. Então eu convivo. Com a sombra, com a dúvida, com a parte de mim que ainda sente medo. Converso com ela como quem abraça uma criança assustada. Digo que está tudo bem. Que a gente vai passar por isso juntas. Que eu não vou embora. Porque, por muito tempo, foi isso que eu fiz comigo. Fui embora. Me deixei sozinha. Me abandonei em nome dos outros. Em nome da paz. Em nome do amor. Mas amor de verdade não exige que a gente se traia. E eu demorei para entender isso. Hoje, quando dói, eu fico. Fico comigo. Não fujo. Não finjo. Não me acuso. Apenas fico. Porque eu sei que é isso que eu precisava lá atrás. E se ninguém ficou, agora eu fico. Isso tem mudado tudo. Tem noites em que ainda sonho com o passado. Com rostos que marcaram, com palavras que feriram. E acordo com o coração acelerado, como se aquilo tudo estivesse acontecendo de novo. Mas eu respiro. Me lembro de que já passou. De que agora eu tenho voz. Tenho escolhas. Tenho consciência. E essa consciência é o que me protege. Eu não quero mais me moldar para caber nos outros. Quero me expandir. Quero ocupar o espaço que é meu, sem medo de incomodar. Quero ser exatamente quem sou, mesmo quando isso assusta. Porque só assim a vida vai me oferecer o que é verdadeiro. E não mais aquilo que eu aceitei por medo de ficar sozinha. Hoje, quando eu me olho no espelho, ainda vejo marcas. Hoje eu me sentei para escrever e percebi que algo em mim mudou. Não foi uma mudança brusca, dessas que a gente percebe de imediato. Foi lenta, quase imperceptível, mas real. Como a forma como a luz da manhã atravessa a janela e,
sem fazer barulho, muda tudo dentro do quarto. Eu não sou mais aquela que esperava ser escolhida, nem a que se culpava por sentir demais. Eu sou outra, ainda com as mesmas cicatrizes, mas com um novo olhar sobre elas. Agora, cada marca que carrego é também uma prova de que sobrevivi, de que permaneci, de que fui capaz. Por muitos anos, minha história foi contada pelas vozes dos outros, por aquilo que diziam sobre mim, que eu era sensível demais, que eu era exagerada, que eu precisava aprender a não levar tudo para o coração. E por medo, eu tentei obedecer. Tentei ser aquilo que não doía para ninguém, mesmo que doesse em mim. Mas hoje eu escolho contar minha história com a minha voz. E se eu pudesse voltar no tempo, eu não mudaria os fatos. Eu mudaria os silêncios. Eu abraçaria aquela menina nas noites em que ela chorava escondida e diria: você é suficiente. Mesmo agora. Mesmo assim. Eu olho para o caminho que percorre e sinto gratidão. Não pelo que me feriu, mas por eu ter conseguido atravessar. Por ter encontrado força onde só havia cansaço. Por ter descoberto que meu coração, mesmo machucado, ainda sabe amar. E, mais do que isso, ainda sabe me amar. Agora, quando me vejo diante de um espelho, vejo alguém que está inteira. Não perfeita, não resolvida, mas inteira dentro da sua verdade. Eu não quero mais caber nos moldes dos outros. Não quero mais ser pequena para caber nas expectativas alheias. Eu quero ser livre. E liberdade, eu aprendi, não é a ausência de dor. É a escolha de não se esconder dela. Tenho feito as pazes com as minhas sombras. Com as partes que antes eu queria arrancar de mim. Elas me acompanharam por tanto tempo, tentando me proteger do que eu não sabia enfrentar. Agora, eu agradeço. E sigo. A vida, eu entendi, não precisa ser perfeita para ser bonita. Às vezes, é justamente no imperfeito que mora o mais humano de tudo, a capacidade de seguir em frente mesmo quando não se tem todas as respostas. Hoje, eu respiro fundo. Deixo o ar entrar devagar, preencher o peito. E ao soltar, deixo ir o que não é mais meu. As culpas, os medos, os rótulos que me colocaram. Eu solto tudo isso com leveza, com perdão, com amor. Porque agora eu sei, eu não sou mais aquela história quebrada. Eu sou o recomeço dela. E nesse recomeço, há espaço para mim. Para quem eu fui. Para quem eu sou. Para quem eu ainda vou me tornar. Essa é a última parte desta jornada. Mas não é o fim. Porque enquanto eu viver, estarei escrevendo. Estarei sentindo. Estarei lembrando. E quando as lembranças doerem, eu não vou fugir. Eu vou sentar com elas. Ouvir o que tem a dizer. E depois, com carinho, vou deixá-las ir. Porque eu aprendi a não viver presa no que me feriu. Aprendi a viver por mim. E isso, enfim, é liberdade.